Perto de completar um mês do primeiro ataque que assassinou o líder supremo Ali Khamenei, o entendimento já é completamente diferente. Os Estados Unidos mexeram num vespeiro, que pode arrastar o mundo para uma crise global sem precedentes. O Irã tem mostrado uma força militar impressionante, atacando embaixadas dos Estados Unidos em diversos países como Iraque, Arábia Saudita, Kuwait e Catar. Também lançou drones balísticos em cidades de Israel, furando o escudo antimísseis do Domo de Ferro. A principal medida de retaliação, no entanto, foi o fechamento do Estreito de Hormuz, ligação geográfica que escoa 20% da produção de petróleo do mundo. O bloqueio tem gerado consequências econômicas em diversas partes do globo. Aqui no Brasil, o aumento do diesel já mobiliza os caminhoneiros para uma possível paralisação. Na Europa, diversos países declararam que não vão apoiar a guerra no Oriente Médio. O primeiro-ministro da Alemanha disse que não vai entrar no conflito, porque não é uma guerra que diz respeito a eles. A Espanha se negou a oferecer bases militares para apoio tático aos Estados Unidos. Internamente, Trump também enfrenta oposição. O principal responsável pelo contra-terrorismo entregou o cargo em protesto contra a ação militar no Irã. Joe Kent disse que os Estados Unidos foram enganados pelo lobby de Israel e que o Irã não era uma ameaça iminente aos estadunidenses. Quinta-feira, 19 de março de 2026. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. Aqui de segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje o meu convidado é é o nosso professor Reginaldo Nasser, de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. O professor estava com tantas saudades que te chamei de meu professor aqui no possessivo. Seja bem-vindo mais uma vez. Isso é um grande elogio, ser seu professor. Mas é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Apesar de que as nossas conversas são sempre muito pesadas, né? Sobre essa escalada do conflito no Oriente Médio. A gente teve a renúncia agora do chefe do Centro Nacional de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos. Assim, para mim, isso expõe uma fratura interna muito grave nos Estados Unidos. E ele disse que o Irã não representava uma ameaça iminente, que a guerra foi fruto de pressão de um lobby de Israel. Como é que o senhor viu essa saída, professor? Porque, assim, não é só que ele saiu, né? Ele saiu atirando, fez um post público expondo o governo Trump completamente. Eu acho que esse é mais um sinal, um sinal bem concreto, quer dizer, institucional, como você está dizendo, de um membro importante do governo dos Estados Unidos e que tem uma função altamente estratégica do governo, que é na ação contra terrorismo. Isso revela também algo que a gente já vem notando nos debates públicos nos Estados Unidos, dentro do MAGA, né, do grupo que reúne em torno do presidente Trump, né, Faça a América Grande novamente. O ex-apresentador da CNN, que é uma pessoa que se insere no campo conservador, o Tucker Carlson, está fazendo a mesma crítica. Steve Bannon, que é nosso conhecido aqui por outras razões, idem. Então, há um movimento dentro da direita americana, dentro do Partido Republicano, dentro do MAGA, que tem se colocado frontalmente contra isso, fazendo o mesmo argumento que foi apresentado, ou seja, que não é do interesse dos Estados Unidos, não é interesse nacional dos Estados Unidos entrar em guerra com o Irã. O Irã não representa ameaça para os Estados Unidos, então os Estados Unidos estão entrando porque Israel está puxando para isso, né? Ou seja, na verdade não tem interesse nacional nisso. Essa é a grande questão que estão colocando. Quer dizer, todos dizem, nos reunimos em torno de Trump porque ele representaria a volta
de uma preocupação, em primeiro lugar, do interesse nacional dos Estados Unidos, coisa que, segundo ele, os democratas não faziam. Mas está indo além na crítica dele do que os democratas, se envolvendo em guerras que não têm absolutamente nada a ver com os Estados Unidos. Então, essa demissão, esse desligamento, ele provavelmente também haverá outros que vão no mesmo sentido. Então, há também um debate, vamos dizer, surdo, né, que ainda não está repercutindo fora. Mas a gente nota também ex-militares, ex-agentes de segurança que são pessoas influentes, né, no meio norte-americano e que têm dito a mesma coisa. Então, há uma divisão muito clara, repito, não é no Partido Democrata e Republicano, é dentro do próprio Partido Republicano. E isso tem aparecido nas pesquisas de opinião pública. Né? Há quase que metade dos eleitores dos republicanos são contra a guerra com o Irã. Então, o Trump está realmente com muitos problemas dentro de casa, nesse sentido da representação do lado dos conservadores, da extrema-direita. Muito bom, professor. Pegando esse gancho, esse próprio ex-chefe do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, que é o Joe Kent, ele disse que os Estados Unidos caíram numa arapuca, vamos dizer assim, que mina a prosperidade da nação. Eu questiono muito isso, né, de os Estados Unidos terem esse papel de ingenuidade quase, né, de cair numa arapuca. Eu acho que tanto eles quanto Israel têm um interesse muito claro em começar essa guerra. Mas o que eu te pergunto é se o tiro do Trump saiu pela culatra, né? Porque está comprometendo essa doutrina do Donald Trump, que é o America First, os americanos primeiro. Também veio como uma bandeira de campanha que o Trump seria o presidente, ele dizia isso, o presidente da paz, e agora esses setores da base do Donald Trump estão cobrando ele, estão acusando o Trump de abandonar essas promessas de campanha para se envolver, eles estão chamando em guerra dos outros, né? Uhum. Olha, Gabriela, esse tema de avaliação da guerra, de resultados, das intenções, das motivações, é um campo que se pode especular à vontade, mas nunca nós vamos realmente apreender o que aconteceu, porque os próprios atores que decidem vão mudando ao longo do conflito. Eu tenho citado sempre uma frase de um dos maiores pensadores da guerra, escreveu no século XIX, Clausewitz. Ele falava a névoa da guerra. Tem um documentário belíssimo, que ganhou o Oscar uns anos atrás, do McNamara, e é uma ideia importante, porque, por exemplo, por mais que se estude os fatores que envolvem uma guerra, militar, econômico, político, nós nunca vamos apreender e sempre vai ter um imponderável nisso. Eu estou dizendo isso porque eu me alinho também ao que você disse. Eu não me identifico com essa posição de erro de cálculo, que não sabia o que o Irã tinha, nada disso. A questão é o seguinte: como é que um presidente vai decidir? Há assessores da maior qualidade. Veja, não estou dizendo da perspectiva ideológica, estou dizendo de capacidades técnicas e de conhecimento. Então, isso é inquestionável nos Estados Unidos, esses assessores militares, políticos, etc. Eles vão apresentar para o presidente uma série de opções. A escolha é dele, verdade. Mas não é ele que criou isso. Provavelmente deveria estar na sua mesa lá algo que não era para atacar o Irã, como você acabou de relatar desse chefe do contra-terrorismo. Provavelmente é uma ala lá. Mas ele fez essa escolha. Então, acho que esse é o ponto, e não de propriamente armadilha. E essa escolha é baseada também numa série de coisas. E essa que ele escolheu, uma delas é interessante, porque o Trump fala muita coisa desconexa, etc., mas disso dá para garimpar algumas coisas. E na entrevista recente que ele deu, ele mencionou, eu me lembro bem, que ele foi surpreendido. Essa eu acredito que tem sentido. Surpreendido com o quê? Que já no primeiro dia,
o Irã foi para um tipo de ação que a maioria dos analistas dos Estados Unidos esperavam que seria o último recurso. Qual é? Atacar as bases militares norte-americanas, onde estão localizadas as monarquias do Golfo. O Irã fez isso no primeiro dia. E em pouco tempo de conflito, o Irã foi para aquilo que é sempre levantado em qualquer conflito ali na região, que é o bloqueio do Estreito de Hormuz. E o Irã fez. Então, eu acredito que isso sim, provavelmente pegou de surpresa, ou seja, errou num cálculo. Né? Quer dizer, porque quando você vai entrar nisso, você faz um cálculo de como que o inimigo vai agir. Nisso, eu acho que eles erraram. Erraram também na capacidade militar do Irã. Você vai dizer, pô, mas já tinha muitas informações sobre isso e tal. Acho que fizeram um cálculo, minimizaram em função de uma provável destruição de mísseis e drones na guerra do ano passado. Né? Então, eu acredito que isso sim. E, portanto, quando o Irã faz isso, ele levou a guerra para o seu limite, que são custos econômicos que afetam não apenas os Estados Unidos, Israel, mas os países da região, as monarquias do Golfo e, de uma certa forma, o mundo. É um efeito global. Então, ele já foi para isso de saída. Ele não hesitou em fazer isso. Então, aí eu acho que os Estados Unidos teve que, no meio do conflito, reordenar suas ações. Estados Unidos e Israel. Então, veja, o que está acontecendo nos últimos dias? Estados Unidos e Israel, além das ações que eles já faziam, eles estão atacando a infraestrutura do Irã. Então, eles foram para a guerra econômica também ao seu modo. Quer dizer, estão atacando refinarias, estão atacando depósitos, infraestrutura energética. Né? Então, a guerra está evoluindo nas suas ações a cada dia que passa. Exatamente. Até eu estava ouvindo um podcast a respeito do Irã também, o Petit Jornal, e eles levantaram assim uma ponderação de que no começo talvez os Estados Unidos achavam que seria mais fácil. Então, não era difícil saber, professor, que provavelmente se fecharia o Estreito de Hormuz. Muitos analistas falaram sobre essa possibilidade, que existia esse risco. E aí o Trump veio falar publicamente depois, nossa, eu não imaginaria que poderia tomar essa proporção, né? Então dá a impressão de que realmente foi uma decisão que foi quase que tomada a portas fechadas e sem custar as pessoas mais experientes. Aí eu não estou falando de Marco Rubio, não estou falando de Pete Hegseth, esses caras que realmente estão ali caminhando por um trajeto bastante ideológico do governo Trump, e sim dos funcionários que estão ali há mais tempo no governo Trump, ou de carreira, que ocupam essas especialidades, né, e conseguem fazer essas avaliações. Até parece que o presidente dos Estados Unidos não teve acesso a documentações a respeito disso. É bem difícil de acreditar que ele não foi informado, né? Eu só gostaria de acrescentar um ponto, que Claro. é o seguinte, porque às vezes a vida do analista, viu, ela é cruel. Às vezes o meu estilo em particular, eu não gosto de dourar a pílula. Eu tenho uma posição óbvia contra as ações imperialistas dos Estados Unidos. Não defendo o regime do Irã, mas defendo o Irã em ser atacado e tudo mais. Mas nós devemos levar em conta também uma outra coisa do Estreito de Hormuz. Veja só, Gabriela. Às vezes a gente fala assim automaticamente, o bloqueio do Estreito. Isso também é custo para o Irã. Isso. Custo no sentido de navios, lanchas, envolvimento militar e econômico, e permanente. Que a questão também, que o Pentágono calcula, é o seguinte, até quando que eles vão conseguir manter isso? Então, essa guerra em particular, a variável tempo está contando muito, em tudo. Então, quem corre primeiro, quem se desgasta primeiro. É um cabo de guerra. Então, ou seja, estou falando isso aí de Hormuz porque ele traz consequências também. Então, tem dito que o Irã está flexibilizando isso, inclusive não ser prejudicado, e tem passado, se eu não me engano, para a China com certeza, Paquistão e Índia.
petróleo. Então, nesse aspecto, parece que não está afetando muito as divisas do Irã. Mas tem um envolvimento econômico, militar. E os Estados Unidos e Israel, desde ontem, antes de ontem, começaram, que pode ser o prenúncio de outra ação, atacar o entorno do Estreito de Hormuz, onde tem bases de lançamento de mísseis. Enfim, não dá para saber o resultado desse cenário, mas o que eu quero, para concluir aqui, dizer que qualquer ação, seja dos Estados Unidos e de Israel, que são muito mais poderosos do que o Irã, seja do Irã, envolve custos para todos, envolve muito custo. A questão é calcular isso, qual que é o custo, quanto tempo que é possível, né, arcar com esses custos e quais os benefícios vão ter. Vamos dizer assim, o erro, os equívocos, nascem daí. Mas isso assim, é natural porque, no fundo, você está calculando a expectativa de ação humana. Uhum. Por mais que se tenta prever a ação humana, é sempre difícil. Exatamente, professor. E aí, uma das perguntas que eu quero te fazer é sobre essa estratégia que Israel tem adotado, que é de assassinar lideranças de alto escalão. Então, teve o ministro da Inteligência, o chefe de segurança, mais recentemente o Ali Larijani, sem contar o próprio líder supremo, o Ali Khamenei, em fevereiro. Então, que impacto que isso tem, se a intenção... Aí a gente pode também entrar em várias hipóteses, como o senhor falou, mas é colapso do regime, se isso pode acabar fortalecendo outras lideranças ou outras alas até, colocando assim, mais radicais. Agora a gente está sob o comando de uma nova liderança, o Mojtaba. Eu também queria a sua avaliação sobre qual pode ser a ação tomada por ele, né? Quais são as possibilidades que se abrem a partir dessa nova liderança. Ótimo. Novamente, a questão também do tempo. Então, veja, assassinato de lideranças, né? Isso foi sempre há 20, 30, 40 anos, uma estratégia tanto de Israel como dos Estados Unidos. A gente sabe dos Estados Unidos as chamadas ações encobertas da CIA, Israel tem o fato de assassinar as lideranças palestinas. Nenhuma desse tipo de ação fez com que mudasse regime, mudasse a orientação da organização. Tem um autor, um professor, pesquisador norte-americano, ele é o maior especialista nisso, ele se chama Robert Pape. E ele tem estudos comparativos e ele chega a essa conclusão, ele tem escrito e falou, isso aí não derruba regime. Mas pode não derrubar e não derruba o regime num espaço de tempo curto. Né? Por quê? O que acontece? Quando você tem isso e sai as lideranças, ou quando sai o Khamenei, foi aquela especulação, vai cair o regime, o Irã não é um Estado com uma série de instituições de alta complexidade, muito bem estruturado, e o Estado continua, o governo continua, independentemente da morte dessas lideranças. Isso é fato. Por outro lado, a morte das lideranças ela tem duas consequências. Quer dizer, a primeira consequência é mostrar simbolicamente até, e concretamente também, mas que há uma fragilidade no sistema de defesa, porque, veja, não foram um ou dois líderes assassinados, dezenas. E agora o Ari Larijani era a iminência. Há cerca de 2 ou 3 dias circulou na internet uma imagem dele circulando nas ruas de Teherã e sendo saudado pelas pessoas. Era um intelectual ao mesmo tempo que lidava com a questão da segurança. E você tem razão. Esse estudo também mostra que a cada vez que você faz esse assassinato, aqueles que vêm na sequência endurecem. Não é porque os substitutos, são mais duros, porque o contexto favorece. O contexto faz com que a pessoa, para se prevenir, ela vai agir de forma mais dura do que se curvar. Essa é a questão. Então, esse é outro fator. Agora, ao longo do tempo, é um desgaste, porque afinal você está decapitando as principais lideranças. Né? E com isso se espera que num tempo curto, médio, longo prazo, isso afete o sistema político iraniano. Afeta a liderança, afeta a autoridade.
né? Mas de imediato isso não tem. A gente vai só poder medir isso ou ver daqui a um tempo. Dá para saber. Então, esses assassinatos também cumprem uma coisa para você levantar o moral do seu lado, né? Para dizer lá para os israelenses, para os americanos, olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos aniquilando os seus líderes, estamos matando seus líderes e dá a ideia de poder. Ao mesmo tempo que quer enfraquecer o outro lado. Espera aí, até agora não deu para proteger essas pessoas depois de quase 3 semanas de guerra, o que leva a algo, para concluir essa questão, que eu sempre sou paranoico e sempre estou olhando isso, infiltração. Essa especulação da infiltração no sistema iraniano, ela existe há muito tempo. Há muito tempo. O próprio Ahmadinejad, há cerca de 2 anos, fez uma denúncia. Ahmadinejad era alguém que está fora do sistema do Irã. Ele ficou alijado do poder. E ele fez uma denúncia. Então, isso também é outro ponto fraco. Porque como é que chegaram? Essa pessoa é uma pessoa. Ela é segundo eles, o Ari Lanjani, ele era uma pessoa que reunia as características de político, diplomata e um estrategista. Quer dizer, não é qualquer um. Ele tem uma função, claro, tem outros ali para substituir, mas ele tem uma função muito importante. Como eu te disse, esse caminho que ele fez pelas ruas de Teherã foi comentado no mundo inteiro. 2 dias depois ele é assassinado. Então isso é uma exposição também de falhas no sistema de defesa iraniano. Com certeza, professor. E olhando para essas demonstrações de força, vamos dizer assim, né, que o senhor até citou, o Trump, nessas colocações públicas, ele acaba dizendo muito sobre ele mesmo, né? Quando ele diz, a gente não precisa da ajuda de ninguém. Porque teve uma recusa dos aliados da OTAN, Japão, Coreia do Sul, em participar dessa força-tarefa no Estreito de Hormuz. Então, ele diz muito quando se coloca dessa maneira, né? Porque se não precisasse mesmo, não precisava ter pedido ajuda dos aliados. Mas como é que o senhor enxerga isso e até qual é o papel da OTAN nesse contexto que a gente está falando, né? E se está se caminhando para uma espécie de isolamento diplomático dos Estados Unidos em alguma medida, ou é muito forte ainda dizer isso? Eu acredito que não. Não um isolamento. Há uma tendência dentro do Partido Republicano, independente do Trump, que é desconfiar sempre de tratados, de acordos que levem em consideração a questão da segurança coletiva. Segurança coletiva é o que é a doutrina que está por trás da criação da OTAN. Segurança coletiva, em poucas palavras, atacou um membro, atacou todos. E todos se reúnem para responder. Né? Basicamente é isso. Quando houve, logo após o 11 de setembro, o Bush também se manifestou dessa forma. Porque houve países que não estavam apoiando. Ele está dizendo, não apoiou, eu vou. Iraque, idem. Né? Foi a mesma coisa também. Então há vamos dizer, um tom. Claro que com o Trump fica tudo mais elevado. E esse tom ele vem se manifestando, como eu disse, sempre muito mais com os republicanos, né? Em desconfiar dessa aliança com os europeus, em dizer que na hora que precisa dos europeus eles não entram, então eles preferem fazer alianças pontuais e ir sozinho. Como eu repito, já disse, foi o caso do Afeganistão, foi o caso do Iraque. E depois a OTAN foi. Isso é que é interessante, porque muita gente também ficou prestando atenção nos primeiros momentos lá, que não apoiaram o Bush, depois ninguém olhou, mas o OTAN foi para lá. Mas há sérios problemas, não tenho dúvida nenhuma, um momento muito tenso dos Estados Unidos para a OTAN. Isso não quer dizer isolamento, porque a Inglaterra, por exemplo, sempre está ao lado dos Estados Unidos. Né? O Kissinger tinha umas frases muito bombásticas, né? Mas muito inteligentes. Então, certa feita ele diz que para a Inglaterra o Oceano Atlântico era pequenininho e o Canal da Mancha era enorme. Então, a Inglaterra é um país que sempre está com os Estados Unidos. A França não vai ter uma política própria, não tem.
né? Então, o Trump passa a agir mais bilateralmente com a Itália e tudo mais. Então, o isolamento dos Estados Unidos é muito difícil. Isso não, eu gostaria de estar falando disso. Não existe de Israel, né? Porque eu acho que as pessoas precisam tomar cuidado é o seguinte: uma coisa são os discursos na ONU, outra coisa são as ações. Vai ter alguma ação econômica, militar, mais concreta? Absolutamente. Agora, para concluir essa parte, o que está sendo afetado, isso sim, seriamente os Estados Unidos, é um país menor, né, poder econômico, militar menor. Ele se alia aos Estados Unidos esperando o quê? Proteção. E os Estados Unidos não está dando. Então, o que está acontecendo? As monarquias do Golfo. Todo esse sistema de radar, né, de bilhões e bilhões de dólares, foi feito ali para proteger o lugar que tem as maiores reservas de petróleo no mundo, onde tem um sistema financeiro altamente complexo e muito próximo da elite norte-americana. Eles estão sendo atacados. Quer dizer, são países, turismo, a produção de petróleo. Quer dizer, nunca ninguém imaginava, nunca aconteceu isso na história desses países. Esses países eram considerados um porto seguro. Muitos dizem, inclusive, que e eu acredito que seja verdade, o que desencadeou a ação dos Estados Unidos na Primeira Guerra do Golfo foi porque o Saddam Hussein, isso está comprovado em fatos, ameaçou atacar a Arábia Saudita. Lembra, ele ocupou o Kuwait e, ao mesmo tempo, atacar a Arábia Saudita. Pronto, Guerra do Golfo. Então, esses países, eu acredito que eles vão tomar alguma atitude. Procurar a China. Não vai que vai entrar em conflito, vai se afastar dos Estados Unidos. Mas ele não acredita mais na proteção. Um outro fato também que aconteceu essa semana e circulou muito nos jornais da Ásia. Desmantelamento dos radares e dos sistemas antimísseis da Coreia do Sul. Por quê? Porque está faltando para as monarquias do Golfo. Então, está desestruturando também um lugar importantíssimo. A Coreia do Sul vem da Guerra da Coreia, dividiu as duas dos símbolos da Guerra Fria. Na Ásia, China e Rússia de um lado, Estados Unidos, Inglaterra e França do outro. Então, eu acho que essa é uma consequência dessa guerra. Esses países que esperavam, pagam por isso, pagam proteção e não as têm, o que ele vai fazer agora? A especulação é que vai para os braços da China. Mas eu quero muito agradecer a sua presença aqui, professor. É sempre um prazer conversar contigo. Muito obrigado. Prazer é meu. Até a próxima, professor Reginaldo Nasser. E fica o convite para você apoiar o nosso jornalismo independente, para poder continuar fazendo essas análises, conversando com professores como o Reginaldo Nasser, aqui um papel importantíssimo. Aliás, tem um curso na nossa plataforma, o professor Nasser. Vai nos nossos canais, assina, deixa também o sininho ligado para você receber o alerta da nossa programação. Isso fortalece o nosso trabalho, amplia o alcance do nosso conteúdo e nos ajuda a deixar o nosso jornalismo independente vivo. É muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Então agora continuamos aqui na nossa programação. Você fica com o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL. Você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Na Revista Liberta dessa semana, os reflexos do caso Master. Luiz Costa Pinto destrincha toda a jornada de Vorcaro e as brechas deixadas por um esquema corrupto que se auto-sabotou em jogo de poder. Leia também. Gessé Souza aborda o papel das mídias corporativas e como a imprensa venal constrói falsas ideias, escondendo manobras de dominação e agindo como peça fundamental na corrupção. Ainda artigos de Gisele Agnelli, Márcia Tiburi e muito mais. Revista Liberta. Independência em cada palavra.